Salve, salve galera, aqui é o professor Marcelo Sardinha, professor de Geografia, em mais uma aula NET. Hoje o tema vai ser climatologia, tipos climáticos no Brasil, ok? Vamos acompanhar na tela do computador as informações. Então, a primeira coisa que eu gostaria que vocês ficassem atentos é com relação aos chamados elementos e fatores climáticos do Brasil. Vamos começar com a latitude. Isso vai acabar influenciando os nossos climas porque estamos em zonas intertropicais e temperadas. Vale ressaltar também que a maritimidade vai ser importante para nós, porque temos um litoral de aproximadamente 7.500 quilômetros. Continentalidade também vai ser importante, porque o país apresenta aí uma distância longitudinal de alguma coisa em torno de 4.300 quilômetros. A altitude também vai ser importante, porque vai diminuir a temperatura, né? Então, nós ressaltarmos aqui algumas dessas características de elementos e fatores, mas sem sombra de dúvidas, aquele fator mais importante vão ser as massas de ar. As massas de ar predominantes no Brasil, então, são a massa equatorial continental, quente e úmida, massa equatorial atlântica, quente e úmida, massa tropical continental, quente e seca, massa tropical atlântica, quente e úmida, e a massa polar atlântica, que é fria e úmida. No verão, no Brasil, então, as massas que predominam no país é a massa equatorial continental e a massa tropical atlântica. Então, nossos climas no verão são mais quentes e chuvosos. Destaque para a MEA, massa equatorial atlântica, que acaba atuando mais nessa região litorânea nordeste. E a MTC, massa tropical continental, que acaba atuando em algumas regiões do centro-oeste e sul, trazendo aí algumas características em determinados momentos com um índice pluviométrico um pouco menor. Já no período do inverno, nós percebemos aí um recuo da MEC e uma maior atuação da MTA, certo? Também nós vamos ter uma forte interferência da massa polar atlântica no inverno, que sobe até em direção à Amazônia, promovendo o fenômeno da friagem. Também entra no sul do Brasil e sudeste, promovendo as chuvas frontais, e também vai em direção ao nordeste, região litorânea, promovendo quedas de temperatura e também aumento do índice de pluviométrico nesse período do inverno, ok? Então, com base nessas características de fatores e elementos climáticos, os tipos climáticos do Brasil são o tipo climático equatorial, ok? O tipo climático tropical, o tipo climático tropical semiárido, o tropical litorâneo úmido, o tropical de altitude e o subtropical, certo? Então, o clima equatorial úmido, ele é bem tranquilo de identificar. Vai apresentar índices pluviométricos na somatória total de 2.500 milímetros, com altas temperaturas e baixo índice pluviométrico, certo? Então, esse vai ser o tipo climático dessa região aqui, ó, tá? Aí nós vamos encontrar o clima litorâneo úmido, que vai acontecer nessa região litorânea. Por padrão, o tropical chove mais no período do verão, mas esse em especial chove mais no outono e no inverno, certo? Então vale a pena nós estarmos aí atentos a esses dois tipos climáticos aí, tá? Então vamos passar agora a ver os tipos climáticos de tropical de altitude, que fica na região sudeste, ok? O clima subtropical úmido, que fica na região de Curitiba. Vamos ter aqui um pico de chuvas no período do inverno devido à entrada da MPA, chuva frontal. O semiárido, que soma alguma coisa em torno de 500 a 700 milímetros anuais, concentrando mais nesse período aqui, que seria finalzinho do verão, início do outono. E o tropical básico, que é verão chuvoso e inverno mais seco, né? Esses tipos climáticos nós observamos aqui. Então, o subtropical, que foi apontado Curitiba, o semiárido de Juazeiro, Cuiabá e de Belo Horizonte aqui, tá? Então, vale a pena
revisarmos aí esses tipos climáticos. Vale também a pena nós lembrarmos que essa não é a única classificação climática que nós temos no Brasil. Temos a classificação de Köppen-Geiger-Pohl. É uma classificação que, ao invés de se valer dos gráficos, vai se valer das mesmas características de umidade e temperatura, mas vai trabalhar com letras. Vamos só dar uma revisada antes de falarmos sobre a classificação desses pesquisadores a nível de Brasil, observando a tabela de classificação. Então, queria que você acompanhasse comigo. Então, nesse tipo de classificação, a letrinha A vão ser de tropicais úmidos, B de desérticos, C de mesotérmicos, D de microtérmicos e polares, a letrinha E H de montanha. Então, o Brasil não vai ter o D, não vai ter o E e não tem o H. O Brasil vai apresentar o equatorial e tropical, o semiárido e os temperados, subtropical ou o tropical de altitude. Tá? Então, a primeira letra, ela sempre vai apresentar características gerais. A segunda letrinha vão ser de chuvas. Então, aqui você tem as minúsculas, né? F, M, S, W, W pontinho aqui. E aí as maiúsculas, S, W, T, F, H. A terceira letra, então, são temperaturas. Então, vias de regra, a letra maiúscula, características gerais, a segunda letra, chuva, e a terceira letra vai se apresentar como as temperaturas. Verão quente, né? Brando, frio, muito frio e quente, tá? Então, vamos começar aqui pensando num dos mais fáceis, que seria o BSH. Então, aí você já sabe que o BSH vai ser o clima semiárido, e aí ele já se apresenta com essa característica, né? Poucas chuvas e verões quentes. Então, o Szinho vai ser chuvas de inverno, e o Hzinho ali vai ser muito quente. Então, esse é um dos mais fáceis, né? Depois nós temos o clima equatorial, o AM, e o AF, a diferença entre eles é um índice pluviométrico, mas seriam climas tropicais, né? Então, já vamos identificar aqui para você, né? Então, letrinha A, AF, quente e úmido durante o ano todo. E o AM vai ser o monsônico, que vai ter uma ligação aí com as massas de ar e por aí vai. Perceba que eles também vão acontecer nessa região aqui, ó, tá? São climas tropicais úmidos, ok? Depois nós vamos ter os climas mesotérmicos, né? Então, vamos começar aqui com C, seriam esses climas aí com características de clima temperado, aqui por altitude, nessa região, e aqui por latitude. Então, pensemos aqui no CWA, né? Então, o que é o clima CW? Vamos puxar aqui para vocês verem, Czinho, né? CW, temperado úmido com chuvas de verão. A grande diferença entre eles aqui é que a terceira letra vai mostrar se ele é verão quente ou verão brando. Esse verão quente e verão brando vai ser de acordo com a altitude. Nós estamos numa das regiões de maior altitude no país. A mesma coisa vai acontecer com o clima subtropical, olha, também é um clima mesotérmico, né? Só que aí ele vai ter uma característica especial. Czinho, por ser mesotérmico, letrinha F, por ser sempre úmido, e a letrinha A vai identificar se ele é quente ou ele é brando. Então, aqui nós teríamos um clima subtropical com verões quentes e com verões brandos. Também o fator que diferencia os dois são as altitudes, né? Então, vale a pena a gente estar observando essa classificação de Köppen-Geiger-Pohl, porque ela aparece bastante. Já vi isso lá em questões da Universidade Estadual do Ceará, e na UEL se cobra bastante esse tipo climático, tá? Por último, aqui nós temos então o AW, que é o tropical padrão. Vou puxar ele aqui, identificar ele ali, né? Que seria o clima tropical típico com estação com verão chuvoso e um inverno mais seco, tá? Então, equatorial, tropical, semiárido, tropical litorâneo, tropical de altitude e o subtropical, com essas variações de altitude. Uma maneira diferente de nós observarmos os tipos climáticos no Brasil, ok? Então, aqui nós terminamos essa aula sobre tipos climáticos no Brasil. Espero que você tenha gostado. Sucesso e até a próxima. E bons estudos!